Ok, som. Testando. Som. Estão me ouvindo bem? Tá dando para me ouvir aí? O pessoal está conseguindo acompanhar? Muito bem. Até agora nós só temos 2 pessoas aqui. Não sei quem são, porque não consegui, não abriu ainda o chat ainda. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus, minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei, sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei, sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei, sobre todos és Senhor.
Aleluia, te louvo, pois sei, sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Bem, irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos começar hoje o nosso, como extraordinário, nosso estudo na carta de Paulo aos Coríntios. Para isso, vamos fazer uma oração. Vamos orar? Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio imenso que o Senhor nos concede de podermos, meu Pai, mesmo à distância, nos reunirmos na Tua presença e podermos louvar ao Senhor, engrandecer o Seu nome e estudar a Tua palavra. Dá-nos a graça, Senhor, de sermos abençoados e instruídos por Ti hoje à noite. Em nome santo de Jesus Cristo, é o que nós te rogamos. Amém. Está com a sua Bíblia aberta? Abra comigo aí no Salmo de número 93. Nós vamos fazer a leitura do Salmo de número 93. Para a gente começar. Diz assim o texto bíblico: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios ao Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Jesus provou isso. Fidelíssimos são os teus testemunhos. À tua casa convém a santidade, Senhor, para tudo o sempre. Isso nunca venha sair da nossa mente. Nós não podemos esquecer de que o trono do Senhor está firme desde a eternidade. O Senhor não saiu do seu lugar. O Senhor não perdeu o seu controle. Nós é que às vezes saímos do nosso lugar e abandonamos o Senhor. Vamos cantar mais um hino? Mais um corinho? Não sei se vocês conhecem, essa é das antigas. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Vê?
Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, por ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém. Que essa seja a nossa oração. Nós vamos abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos fazer a leitura do capítulo número 2 dessa carta. Nós já estamos no segundo capítulo da carta. A gente já viu todo o capítulo primeiro. Nós vamos fazer uma rápida retrospectiva hoje do que a gente já viu. E nós já estamos na segunda metade do capítulo número 2. Nós vamos fazer a leitura hoje, que vai a partir do versículo número 6 do capítulo 2. Então, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Nós vamos ler até o versículo 16, na esperança que a gente consiga fazer até o versículo 16. Nós não vamos passar das 8h30, ok? Para que ninguém fique cansado. Então, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 6 a 16. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhuma dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém.
Pois quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos ver mais uma vez. Meu Deus, meu Pai, graças te rendemos, meu Deus, pelo privilégio imenso que o Senhor nos concede de sentarmos, abrirmos a Bíblia e podermos aprender um pouco mais sobre ela. Muito obrigado, meu Deus, por tão grande privilégio. Meu Deus, nesse momento nós te rogamos que o Senhor nos dê a graça de contemplarmos a maravilha da tua palavra, a grandeza da tua lei, e sermos assim instruídos pelo Senhor, alimentados pelo Senhor, por meio dela. Orienta-nos, iluminando o nosso entendimento para compreendermos. Orienta-nos, ó Senhor, abrindo o nosso coração para que possamos receber. No nome de Jesus Cristo é que nós te rogamos isso. Muito bem. A carta de Paulo aos Coríntios, a gente já tem visto isso, é uma carta especial, principalmente pelo fato de que, mesmo que a gente veja uma igreja extremamente problemática, uma igreja que vai ter uma quantidade enorme de defeitos, e isso a gente vê com muita naturalidade, essa carta, Paulo tem muito mais elogios do que parece. Quando Paulo escreve aos Gálatas, a gente já viu sobre isso. Paulo é muito mais incisivo, agressivo na forma como fala. Quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele os chama de santos. Ele começa versículo número 2 do capítulo 1, dizendo: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então, ele não considera que esses irmãos são tão ruins assim. Pelo contrário, ele olha para esses irmãos como irmãos abençoados. É tanto que, versículo número 4, ele diz: eu dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Ou seja, vocês foram salvos. Paulo vê mais do que isso, mais do que salvação somente. Paulo diz que eles são muito abençoados. É tanto que ele os chama de enriquecidos em Cristo, no versículo de número 5. Ele diz que eles têm todo o conhecimento, que eles são muito instruídos pelo Senhor, que o Senhor os enriqueceu grandemente por meio dessa palavra. Além disso, Paulo vai dizer que eles são muito abençoados, no versículo número 7, de forma que não vos falte nenhum dom. Então, a quantidade de dons que existia na igreja era uma prova de que o Senhor abençoava essa igreja, que o Senhor estava junto a essa igreja, o Senhor estava acompanhando essa igreja. Mas, de alguma maneira, essa igreja enfrenta alguns problemas, algumas dificuldades. De alguma maneira, essa igreja ela não consegue resolver algumas pendengas, principalmente no que diz respeito à autoridade. Ela tem uma grande dificuldade para lidar com a autoridade. Eu creio que essa é a maior dificuldade da igreja de Corinto, é lidar com a autoridade. Eu creio que a maioria dos problemas da igreja está justamente nessa maneira de lidar com a autoridade. Há uma disputa muito grande de poder dentro dessa igreja, há uma disputa muito grande entre os irmãos, e esse clima aguerrido que existe dentro da igreja gera uma série de outras consequências, que vão desde um orgulho pessoal que eles têm em não disciplinar alguém, a levar alguém para um tribunal. Então, veja que contraste. Um grupo não disciplina um camarada que está em pecado absurdo dentro da igreja, mas, ao mesmo tempo, esse mesmo grupo entra na justiça porque os irmãos estão em conflito uns com os outros. Então, tudo gera de problema dentro da igreja por causa desses conflitos que existem. O primeiro conflito que Paulo logo de cara vai trabalhar é o conflito do partidarismo dentro da igreja, escolhendo quem são os bons pregadores. Ele já começa, no versículo número 10, fazendo um pedido à igreja, dizendo porque há divisão dentro da igreja. Que tipo de divisão? Paulo nomeia pelo menos 4 partidos aqui, diz um sobre Paulo, outro sobre Apolo, outro sobre Cefas, outro sobre Cristo, grupos bem distintos, cada um escolhendo a sua liderança especial para andar junto deles. E Paulo já de cara já diz: o problema não é que vocês precisam escolher uma liderança para seguir, porque não é uma questão de liderança, não é uma questão do líder. A questão toda é que vocês não entenderam a mensagem. A mensagem é que é importante, não necessariamente o líder. É por isso que ele vai, a partir do versículo número 18, dizer: nós pregamos Cristo. Não interessa quem pregou Cristo. Ele diz: eu não batizei ninguém. Eu não criei uma estrutura em volta de mim na igreja. Então,
ele não olha para o pastor e para o líder da igreja como ser aquele que une a igreja. Não sou eu. Mensagem foi que fez de vocês a igreja. E porque a mensagem fez de vocês a igreja, vocês precisam, então, ficar em torno da mensagem. É por isso que ele vai dizer que, a partir do versículo 18, que essa mensagem que ele pregou é Cristo, e Cristo crucificado. Ele vai, então, introduzir um conceito que vai se espalhar agora também no capítulo número 2, que é o conceito de sabedoria e loucura. Esse contraste entre sabedoria e loucura vai nortear esses dois capítulos seguintes, porque, notem, Paulo começa dizendo, não é uma questão de sabedoria humana, é uma questão de sabedoria divina. Veja, ele diz, porque a sabedoria humana não consegue compreender a sabedoria divina. Por quê? Tem dois grupos, judeus e gentios. Cada um quer uma coisa diferente. Os judeus pedem sinais, versículo 22. Os gregos buscam sabedoria. O que é que Deus fez? O oposto do que eles pediram. Quando os judeus pedem um sinal a Cristo, Jesus diz, um sinal que vocês vão ter, sinal de Jonas, 3 dias no ventre de um peixe, o filho do homem vai passar 3 dias no ventre da terra e ao terceiro dia vai ressuscitar. Pronto. Quando pedem sabedoria, o conhecimento, Paulo diz, a filosofia humana, a capacidade humana de intelecto, não são capazes de discernir as questões espirituais. É por isso que ele diz que o que se prega é Cristo crucificado. E o estranho nisso tudo é que o método para a igreja, o método da pregação da igreja, não é uma estrutura, digamos assim, que os homens apoiariam. Não é um bom sistema de marketing. Não é uma boa estrutura de raciocínio humano. Ele fez, não, porque a pregação da igreja, que é a sabedoria de Deus, é loucura para os homens. É loucura. É loucura para os gregos, porque eles pedem sabedoria, mas a nossa pregação parece ser invertida. É loucura para os gentios, ou para os judeus, porque eles pedem um sinal, mas não tem um sinal. A mensagem, então, é estranha. É por isso que ele diz aqui, o Senhor escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as coisas que são sábias, os sábios. Ele diz isso no versículo 27. Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas para envergonhar os fortes. O método de Cristo para a igreja não é um método que o mundo tomaria como um bom método. Ele diz, o método de Cristo para a igreja é a pregação de Cristo crucificado. Essa mensagem não é a mensagem que o mundo quer ouvir, não é o que o mundo deseja, não é o que o mundo espera. Aí ele chega agora e diz, mas vocês não, vocês acolheram essa mensagem. Então, essa mensagem que para o mundo é loucura, para vocês ela é sabedoria de Deus. Então, vejam, Cristo é a personificação da sabedoria de Deus. E ser Cristo apresentado ao povo, Cristo, então, é a sabedoria de Deus entregue ao povo. É por isso que o capítulo 2, Paulo chega e diz, foi esse o meu método. Paulo vai dizer, quando eu vim pregar a vocês, eu não vim pregar a vocês usando linguagem persuasiva de sabedoria humana, ou seja, não foi uma metodologia humanística ou humana, de lógica, de estrutura, que eu usei para convencer vocês. Não é uma questão de marketing. Isso aqui é importante porque hoje, nas igrejas evangélicas, quando não há conversão, quando não há crescimento, a culpa é da metodologia. Todo mundo diz isso. Não, o que é que a gente precisa fazer para aumentar o número de membros na igreja? Não, a gente precisa de um culto diferenciado, nós precisamos de uma mensagem diferenciada, nós precisamos de um cantor diferenciado, nós precisamos mudar o método de abordagem, nós precisamos de uma nova metodologia de pregação, nós precisamos de um novo método de evangelização. Paulo diz, que balela. Quando eu fui pregar a vocês, a questão não foi o método que eu usei. A questão que fui pregar a vocês é que quando eu fui pregar a vocês, eu preguei a palavra de Deus com um princípio muito específico. Paulo diz, por demonstração do Espírito e de poder. O que faz a diferença de pregação na igreja, já que o método é tão ruim, segundo a visão dos homens? É porque a ação do Espírito Santo é que torna esse método eficaz. Então, Paulo diz, Deus criou o método para a igreja.
O método é a pregação. O mundo chega e diz, não serve, não presta, não funciona, Paulo diz, mas é esse o método. É tanto que ele vai dizer que, inclusive, quando esteve entre os coríntios, esteve em fraqueza, em grande temor e tremor. Mas Paulo diz, mas o que aconteceu? Vocês ouviram a pregação. Ela foi anunciada no espírito e no poder, e ao ser anunciada em espírito e em poder, gerou conversões. Então, por essa perspectiva, mais importante do que um culto organizado e montado para atrair pessoas, é a igreja em oração para que a mensagem faça ser feita. A oração por parte do pastor e da igreja para que o Senhor opere por meio da mensagem, transforma a mensagem em demonstração do Espírito de poder e produz os efeitos. Então, não é uma questão de metodologia. A metodologia foi implementada. Eu disse, prega Jesus Cristo e esse crucificado. Pronto, essa é a metodologia. Paulo diz, foi essa a metodologia que eu usei entre vocês. E a prova de que ela funciona está a igreja em Corinto. A igreja foi salva não por causa dos pregadores, a igreja foi salva não por causa de um método, a igreja se organizou em Corinto por causa da pregação de Cristo crucificado, feito pelo Espírito, no Espírito e no poder do Espírito. Então, mais importante do que a metodologia em si, é a pregação movida, motivada e usada pelo Espírito Santo dentro da igreja. A partir do capítulo, do versículo de número 6, Paulo vai agora discorrer sobre esse assunto, dizendo como é que Deus planejou organizar isso. Como é que, então, uma pregação que o mundo diria não serve, pode surtir algum efeito na igreja? Paulo diz, plano divino. O Senhor planejou isso. E ele planejou tanto na forma de apresentação dessa mensagem, como ele planejou na forma como essa mensagem surtirá o efeito. É isso que ele vai mostrar aqui no texto que a gente vai estudar hoje. É isso que ele vai apresentar. Quer ver? Acompanhe comigo aí, versículo de número 6. Paulo diz, olha, a ação da salvação inclui as três pessoas da Trindade, onde o Filho é aquele que executa a salvação pela morte na cruz do Calvário, e essa mensagem é de que Cristo morreu pelos pecadores, sendo nós ainda maus. Ok? Paulo diz, essa é a mensagem. Mas ele agora vai mostrar que o Pai tem uma atuação e que o Espírito Santo também tem uma atuação nessa proclamação dessa mensagem. Então, a mensagem do Evangelho, a pregação da mensagem do Evangelho, não é um ato de uma pessoa, de um pregador, como eles diriam lá no capítulo de número 1. A mensagem do Evangelho é uma ação trinitária. Então, é uma ação da Trindade inteira. Cristo, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cristo, o Pai e o Espírito Santo. Olha aí. Versículo número 6, ele diz, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Eu quero que você note aqui o seguinte, ele está dizendo agora. O que ele disse foi o seguinte, a mensagem, uma vez pregada, ela é acolhida de forma distinta por quem é crente e por quem não é crente, por quem vai receber a fé e por quem não vai receber a fé. Quem não tem a fé, Paulo diz, esses olham para a mensagem e dizem, é loucura. Ela é absurda, ela é estranha, ela não serve. Mas Paulo diz que para quem recebeu a fé, ele chama de experimentados. Aqui a ideia de experimentados vai aparecer em outros momentos, também não só aqui, mas em outras cartas de Paulo, que é a ideia de alguém maduro, de alguém que foi amadurecido. Paulo diz, quando nós expomos a mensagem para vocês, entre experimentados, nós expomos essa verdade, eles não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada. De cara, já chega dizendo, quando eu expus a mensagem de vocês, e vocês a tomaram como sabedoria, eu não usei a forma mundana, secular, de produção dessa mensagem. Paulo não está dizendo que não usou técnicas.
a gente vai ver Paulo usando técnicas. Paulo cita filósofos, Paulo cita poetas, Paulo conhece muito bem, profundamente, não só a tradição, como a cultura dos lugares para onde ele vai. Mas Paulo, de repente, chega agora e diz que o que ele fez, na verdade, foi, ao proclamar essa mensagem, ele não se juntou aos sábios dessa época. Veja, ele diz assim: não, porém, a sabedoria desse século, nem dos poderosos dessa época que se reduzem a nada. Ou seja, os pensamentos dos homens parecem coisas inteligentes. Mas Paulo diz, mas a sabedoria humana sem Cristo, ela é obviedades. Isso aqui é interessante porque, por exemplo, quando a gente vai ouvir, principalmente esses filósofos novos que tem no Brasil agora, tem um bocado de... Tem os filósofos de carteirinha, são muito conhecidos aí. Pode prestar atenção. Eles falam as coisas, dão um ar de sabedoria, dão um ar de conhecimento profundo, como se... todos eles têm até um sotaque diferente. Já viram? Eles têm um sotaque diferente, para dar uma ideia de que tudo é muito sábio e profundo, de que qualquer coisa que eles falem traz um conceito que ninguém nunca tinha pensado. Paulo diz, isso é aparência de sabedoria. Isso é aparência de sabedoria. Essa aparência de sabedoria faz com que os homens gostem e entendam que isso é verdade. Paulo diz, mas não é. Quando eu fui pregar para vocês, eu não me preocupei em apresentar essa aparência de sabedoria, porque ela, no final das contas, ele diz, se reduz a nada. São obviedades. São obviedades. Não tem nada iluminado. São obviedades. Obviedades. Todo mundo deveria ter visto isso no vídeo. De forma que Paulo diz, quando eu fui pregar a vocês, olha aí, versículo 7. Ele diz, eu fui pregar a vocês a sabedoria de Deus. Olha o contraste. Não a sabedoria deste século, não a sabedoria dos poderosos, mas a sabedoria de Deus. E ele usa a expressão, que às vezes os pentecostais a confundem, ele usa a expressão, a sabedoria de Deus em mistério. Aí, pronto. Aí só é rodar, dar uns pulinhos, mistério. Não. A ideia de Paulo, e a ideia da Bíblia, no Novo Testamento inteiro, toda vez que a palavra mistério é usada, ela nunca é usada no contexto gnóstico, por exemplo, que era de um conhecimento ou um envolvimento, uma relação desse grupo, dessa elite com Deus. Nunca mistério na Bíblia é usado assim. Então, esse negócio de que quem fala em mistério e assim, isso é para quem tem intimidade com Deus, isso é um elitismo que muito mais parece gnosticismo do que Bíblia. Em nenhuma parte da Escritura, mistério é usado para definir um conhecimento místico de uma elite espiritual que possui e que o resto da igreja não possui. Em canto nenhum da Bíblia está assim. O que é mistério, então? Mistério é, na verdade, uma coisa que estava oculta, mas que veio a ser revelada. Então, a ideia de Paulo, quando Paulo usa a expressão mistério, ele está dizendo era uma coisa que era escondida, mas que agora todo mundo vê. Todo mundo vê. Quem lembra da época que a gente pegava, batia foto, ficava com aquele reco, passando lá. Aí, quando terminava o filme, você ia lá com uma manivelinha, rebobinava o filme inteiro, levava para uma loja, desculpem, e quando chegava lá, você ia revelar. E aí eram 2 dias de angústia, porque a pergunta era quais fotos prestaram, quais a gente saiu com os olhos vermelhos, quais saíram fora de foco e se queimaram. E ficava aquela agonia. Mas quando pegava na mão, o mistério foi revelado. Eu tinha nas mãos a informação. É por isso que Paulo diz aqui, ó. O que eu preguei para vocês, versículo 7? Eu preguei a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta. Notaram? Ela foi misteriosa no sentido de que ela não era conhecida, mas ela, no passado, não foi conhecida. Ela foi outrora oculta, mas agora o versículo número 7 diz, a qual Deus
pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Deus determinou. E aí, isso aqui é fantástico, porque Paulo coloca Deus e diz: o plano de Deus, lá no início da predestinação, não foi só de escolher um grupo para si, mas foi de organizar, de estruturar tudo como as coisas funcionam. Inclusive, esse mistério da pregação, esse mistério da salvação, que estava escondido nele, mas que ele resolveu revelar como é que a salvação se organiza para que eu e você tivéssemos acesso a saber quais foram os planos dele para a salvação dos homens. Paulo diz, a salvação estava escondida no coração de Deus, porque Deus planejou isso desde a eternidade. Então, ele não só escolheu quem seria salvo, ele escolheu os métodos, as formas, as estruturas, ele escolheu a mensagem, ele escolheu toda a forma como isso seria executado, o sacrifício de Cristo, a forma do sacrifício, tudo foi planejado e organizado em decreto, de tal maneira que tudo já estava pronto antes do mundo ser criado. Antes do mundo ser criado. Tudo já estava pronto. Vê que especial. Se tudo já estava pronto, diz o apóstolo Paulo, o que é que a gente faz? Ele diz, nós só pregamos isso. Nota que bonito. Paulo diz, o que é que nós pregamos? Uma mensagem antiga. Uma mensagem de quantos anos? 2000 anos. Não. 2000 anos é Cristo. É mais antiga. 4, 5 mil anos, lá perto de Abraão. Não. Você não entendeu. A mensagem é aquela que Deus predeterminou antes da fundação do mundo. Ela é muito mais antiga. Essa mensagem ela foi anunciada a Adão e Eva. Nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Essa mensagem foi acrescida e ampliada à medida que os profetas foram pregando. Essa mensagem foi concretizada na pessoa de Jesus Cristo, consolidada no Novo Testamento e anunciada pela igreja desde então. Então a mensagem é a mesma. Paulo diz, é a sabedoria de Deus, que era oculta, mas que agora foi revelada. Essa sabedoria da forma como Deus planejou e executou a nossa salvação. Ou seja, a mensagem de Cristo e Cristo crucificado. Paulo diz, então, que ele manifestou essa informação para nós, de forma que o mundo tem um dilema agora no versículo 8. Ele diz, o Senhor mandou a mensagem. Mas a mensagem é complexa demais. A mensagem a gente pensa assim, o evangelho é muito simples. É muito simples. Mas depende para quem é simples. Você pega uma fórmula matemática aí. Para mim, não é nem um pouco simples. Meu irmão, fazer conta de 2 mais 2 para mim já é um problema. Essa semana eu estava tentando revisar aqui como é que funcionam as operações matemáticas quando tem somar e multiplicar na mesma conta. Eu não lembro. Para mim, é mistério. Eu não consigo entender. Mas o que Paulo coloca aqui é que para algumas coisas que para alguns é difícil, quase impossível de entender, para outros é um negócio muito simples. Para alguém que ensina matemática, ele olha, isso aqui é óbvio, isso aqui você deveria saber, isso aqui é muito simples. Então, o evangelho é simples, mas não é simples para todos, porque aqueles que tentam usar da sabedoria do mundo não conseguem compreender o evangelho. Olha aí, Paulo diz, a sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. O que é que Paulo quer dizer com poderosos? Um grupo diz aqui que Paulo, quando fala desses poderosos desse século, ele está falando de anjos e demônios. Então, ele está falando do Deus desse século, que cegou o entendimento de muitos. E por isso ele está dizendo que Satanás e seus anjos não compreendem a mensagem do Senhor. Tem um fundo de verdade nisso? Tem um fundo de verdade nisso. De que eles não conseguem compreender. Para eles é muito complexo isso.
A gente vai ver anjos fascinados com a execução da obra de Cristo. E nós vamos ver Satanás e seus anjos completamente perdidos nesse processo todo. Então, pode. Mas eu prefiro pensar que ele não está falando de anjos aqui. Ele está falando de fariseus, saduceus, lideranças religiosas do período, e não só lideranças religiosas do período, mas o próprio Herodes, Pilatos e assim por diante. Eles não entenderam. Eles, usando uma mentalidade secular, não entenderam a mensagem. Eles não entenderam a mensagem. A sabedoria deles foi inútil, porque eles não conseguiram compreender a mensagem de Cristo. Vê que coisa interessante. Os discípulos têm dificuldade de entender o que Jesus vai dizer. Todo mundo Jesus prega de uma forma muito simples, mas para nós a gente chega a algumas coisas, por exemplo, Jesus diz, necessário vos é nascer de novo. Aí chega o mestre da lei e diz, Senhor, como é que a gente faz isso? A gente volta para o ventre da mãe e faz. Sendo você, mestre em Israel, não entende essas coisas, para Jesus era uma coisa muito simples. Para aquele homem era tão complexo a ponto dele não entender absolutamente nada. Nada. Paulo diz, a sabedoria que nós pregamos para vocês, que era oculta em Deus desde antes da fundação do mundo, mas foi nos revelada nos últimos tempos. Essa mensagem que nós pregamos a vocês, os poderosos de séculos não a conheceram. Por que Paulo diz isso, Paulo? Porque se eles tivessem conhecido essa mensagem, eles não teriam matado Jesus. Olha que bonito. Paulo diz aqui, se eles tivessem entendido quem era Jesus e como um processo de salvação incluía ele, de como ele era grandioso, se eles tivessem entendido isso, Paulo diz, eles não teriam matado Jesus. Quando Jesus chega para os discípulos e pergunta quem eles dizem que eu sou, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista. Olhe como as pessoas imaginavam Jesus. Quando Jesus pergunta para os discípulos, e vocês, o que vocês dizem que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus diz, quem te revelou isso não foi carne nem sangue, foi o Espírito. Jesus diz, você nunca iria conhecer isso pela perspectiva, basicamente, da racionalidade humana. Você nunca ia ver isso. Você nunca iria entender isso. Isso aqui é fascinante, porque Paulo diz, a prova de que eles não entenderam, eles mataram Jesus. E aí Paulo, então, no versículo de número 9, Paulo vai citar um texto de Isaías 64, que a gente geralmente usa para falar de quem já morreu. A gente geralmente usa esse versículo assim. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Está falando do céu. Está falando de que ninguém... A gente não imagina como o negócio lá é bonito, de como o negócio lá é legal. Paulo está falando sobre isso. Paulo não está falando do céu. Paulo está falando da nossa salvação. O texto de Isaías diz referência a que depois do cativeiro, o Senhor iria libertar o seu povo. E que essa libertação seria tão grandiosa que o povo nem conseguiria sonhar com o que Deus estava planejando para fazer com eles depois do cativeiro. E o que é que Deus estava planejando para fazer com eles que eles não conseguiam nem sonhar? Jesus Cristo sendo o grande libertador do seu povo, libertando o povo do pecado. Paulo está dizendo, Cristo já tinha sido anunciado lá em Isaías, quando disse que Deus iria fazer e Deus iria mostrar uma coisa que eles não iriam ter noção de como a coisa era grande, como era bela. Mas Paulo diz, mas como eles avaliavam isso pela perspectiva dos homens, Cristo veio para o que era seus e os seus não o receberam. Eles não viram. Eles não viram. Estava na cara deles, mas eles não viram. Paulo diz, foi assim que Deus planejou. Deus planejou a sua mensagem antes da fundação do mundo. Deus executou a sua mensagem no decorrer da história, principalmente na pessoa de Jesus Cristo. Quando nós pregamos para vocês, nós pregamos essa mensagem, a mensagem de Jesus Cristo. Quem entendeu por causa de Cristo, mas a maioria não entendeu porque tentou discernir a mensagem de Cristo por meio
de um raciocínio humano. Talvez isso não é possível. Não é possível fazer isso. Como é que então se consegue compreender a mensagem do Evangelho? Como é que ela pode surtir algum efeito? A partir do versículo 10, Paulo vai dizer a terceira pessoa da Trindade. Olha que bonito. Paulo diz, a primeira pessoa da Trindade, ele planejou, organizou tudo, inclusive a mensagem, como ela iria ser concretizada e como ela iria ser proclamada. A segunda pessoa da Trindade executou essa mensagem no decorrer da história, principalmente na sua morte e na sua ressurreição. A igreja, então, tem que proclamar essa mensagem, mas entra o Espírito Santo fazendo com que essa mensagem surta efeito. É por isso que, versículo número 10, Paulo começa, mas Deus nulo revelou. Ou seja, a mensagem estava escondida para os homens, porque os homens não conseguem compreender as coisas de Deus. Mas Deus nos revelou. Como foi que Deus nos revelou, Paulo? Pelo Espírito. A mensagem do Evangelho só faz sentido quando o Espírito Santo proclama essa mensagem. É só pela ação do Espírito Santo. Ele desvenda o entendimento. Ele abre a mente. Ele clareia o nosso raciocínio. Ou, nas próprias palavras teológicas, ele ilumina a cada um de nós. Então, essa iluminação do Espírito Santo é que nos faz entender essas coisas. Paulo diz, e é necessário, aliás, é imprescindível a ação do Espírito Santo para que a mensagem do Evangelho faça algum sentido. Como assim essa mensagem é imprescindível? Olha só, versículo 10, ele diz assim, porque o Espírito a todas as coisas prescruta até mesmo as profundezas de Deus. Ele diz, o único que pode revelar completamente o que Deus estava pensando, qual era o plano e o projeto de Deus, é aquele que conhece o plano e o pensamento de Deus. Olha a lógica de Paulo. Não é possível revelar o que Deus tem na sua cabeça se alguém não tiver acesso ao que Deus tem na cabeça para mostrar. Paulo diz, o que é que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo mostra para nós o que Deus tinha planejado, o que Deus estava pensando. O Espírito Santo chega para nós e abre. Antes era um mistério. Agora não é mais oculto. Agora nos foi revelado. E aí Paulo vai justificar isso. Paulo usa uma ilustração bem simples. Ele vai dizer assim, versículo de número 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que está nele? Paulo usa um princípio bem simples. Quem é que sabe o que passa pela sua cabeça, senão o Espírito que está em você? Ou seja, o Espírito consegue discernir exatamente quem você é e o que você está pensando, o que você está planejando. O seu Espírito conhece você. A gente, às vezes, acha que conhece as pessoas. É bobagem. A gente não consegue acessar as pessoas. A gente não consegue conhecer as pessoas. Ninguém conhece as pessoas. Porque existem profundidades em nós que até mesmo para nós é difícil discernir. Mas o nosso Espírito está mais próximo de discernir quem nós realmente somos. Paulo diz, então, da mesma maneira, só o Espírito de Deus consegue discernir o que está na cabeça de Deus. Só ele consegue discernir isso. Ele diz, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Diz, o Espírito Santo conhece o que está na mente de Deus. Por isso que ele é o mais habilitado para nos dizer, nos mostrar a mensagem de Deus. Olha só. Ele então vem agora, a partir do versículo 12, mostrar como é que isso funciona na prática. Trazendo de volta aqueles conceitos de sabedoria humana, sabedoria divina, da ignorância dos homens e do conhecimento de Deus. Versículo de número 12, ele diz, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, ou seja, nós não temos a mentalidade do mundo, nós não temos a forma de raciocinar do mundo, mas nós temos o Espírito que vem de Deus. Olha só que bonito. Paulo diz, para entender a mente de Deus, precisa que o Espírito de Deus explique. E nós temos esse Espírito que explica.
o Espírito de Deus habita em nós. Para quê? Diz assim, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Para que conheçamos a salvação. Paulo diz, não é possível conhecer a salvação, não é possível entender a salvação, não é possível compreender como isso se aplica a mim, sem que o Espírito Santo, que conhece a mente de Deus, possa colocar na minha mente esses conceitos, e aí então eu ter a minha mente aberta, os mistérios desvendados, o véu se rasgue, e eu consiga contemplar a graça de Deus para a minha salvação. Exato. A mensagem do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê precisa da atuação do Espírito Santo para fazer sentido. É impressionante porque mais parece um estalo que acontece na cabeça da gente quando o Evangelho nos é anunciado. Porque o mundo não compreende isso. Eles podem conhecer um pouco da história do Evangelho. Mas a salvação, ela entra em nossa mente, em nosso coração, com um impacto muito grande. Esse impacto da pregação é o Espírito Santo que produz. Paulo diz, é a mente de Deus sendo explanada para nós, por meio daquele que conhece, que sonda, que prescruta a mente de Deus, que é o seu próprio Espírito. Paulo diz, então, que nos foi dado gratuitamente. Olha que bonito. Para que conheçamos o que Deus o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Agora vem o grande contraste. Versículo 13. Disto falamos. Ou seja, Paulo diz, é esse o assunto que eu estou discorrendo com vocês. Não interessa quem pregou. Não interessa o método que usou. Mas eu gosto do pastor fulano pregando, eu gosto do pastor ciclano fulano pregando. Ele fez... Não interessa. O Espírito Santo é quem faz a diferença na pregação. É ele que faz a diferença. Por essa perspectiva, então, ele diz assim, disto também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, ou seja, nós não a pregamos para vocês numa tentativa de uma lógica irrefutável para convencer vocês. Não era essa a ideia. Mas a pregação nossa foi ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Paulo diz, nossa mensagem foi espiritual para vocês, não foi humana. Não foi uma questão de conhecimento humano. A nossa mensagem foi, na verdade, uma questão de espiritual, se discernindo de maneira espiritual. Por que isso é importante? Ele diz, porque precisa da atuação do Espírito Santo para entender. Tem que ser espiritual para entender. Sem ser espiritual, não entende. A prova que ele vai dar, versículos 14, 15 e 16. Ele diz assim, ora, o homem natural, o que ele quer falar com o homem natural? O homem descendente de Adão, o homem da natureza humana caída, o homem que não passou por um novo nascimento. O homem natural, diria um pastor amigo meu, o Homo sapiens, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Note, não é só que ele não entende. É tão absurdo na mente de um não convertido. O evangelho é tão estranho para eles que eles rechaçam. Não serve. Não faz sentido. Porque a mente deles raciocina numa frequência que não é a frequência do Espírito. Então, Paulo diz, a gente prega para eles, mas não faz diferença nenhuma, porque eles não só não entendem, mas Paulo diz, eles não aceitam. Para eles é ofensivo, é agressivo, é inútil, é absurdo. Paulo diz, para eles é assim. Por quê? Para eles são loucura. Eles acham que a pregação do evangelho é loucura. A mensagem de Cristo crucificado é loucura. Como é que um Deus amoroso vai matar o próprio filho para salvar? Que Deus sádico é esse? É isso que eles vão fazer. Eles não conseguem compreender a mensagem do evangelho. Paulo diz, para eles isso é loucura. E não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Paulo diz, porque essa mensagem só pode ser entendida espiritualmente, eles não possuem
o decodificador para entender. Ou seja, eles não possuem o Espírito Santo para que possa fazer com que eles entendam. Então, eles não entendem. Eles não entendem. Essas coisas se discernem espiritual. De forma espiritual. Por isso que o versículo 15 Paulo diz, mas nós não somos assim. Nós temos o Espírito de Deus. Deus colocou em nós o seu Santo Espírito. Porém, o homem espiritual, e aí eu lembro do meu amigo, que ele dizia, todos os homens do mundo são homo sapiens. Nós somos homo espirituais. Paulo diz, nós temos o Espírito Santo. Nós discernimos as coisas espirituais. As coisas de Deus para nós fazem sentido porque Cristo faz sentido para nós, porque o Espírito Santo que sonda a mente de Deus está na nossa também. Aí faz sentido. Aí faz sentido. A fé que o Espírito Santo produz em nós nos faz nos apropriarmos da mensagem de Cristo de forma que o mundo jamais vai entender. Jamais vai entender. É por isso que ele diz, essas coisas só se discernem espiritualmente. Porque nós somos espiritual, nós julgamos todas as coisas. O que Paulo quer dizer com isso? Que por causa dessa mensagem que Deus nos mandou, nós passamos a olhar para todas as coisas de uma maneira diferente. A mente do cristão olha para tudo o que acontece com uma perspectiva diferente. O mundo olha para um coronavírus em pleno desespero. Os crentes olham e encontram as bênçãos de Deus, a graça de Deus, encontram a maravilha de Deus, e encontram a forma como Deus gere todas as coisas em meio a esse caos que o mundo está vivendo. Como é que eles conseguem fazer um negócio desse? Paulo diz, o Espírito Santo, meu filho, ele faz com que você entenda como é que a mente de Deus funciona. E aí vocês conseguem discernir o que está ao seu redor. Notem, a mensagem do Evangelho não é um monte de informação que eu guardo na minha cachola. A mensagem do Evangelho é para que modifique a forma como eu enxergo o mundo. E eu possa julgar todas as coisas por essa nova perspectiva. Eu vou enxergar tudo pela perspectiva de Cristo. De Cristo. Por isso Paulo diz, ninguém nos julga. Nós julgamos tudo. Ninguém nos julga. Isso aqui é importante, sabe por quê? Porque não crentes querem ensinar a gente como ser igreja. Tá vendo? Pegaram o dízimo construindo casas populares. Isso é o jeito certo de usar o dízimo. Tá vendo? Os crentes deveriam fazer isso. Os crentes deveriam fazer aquilo. A balela, Paulo diz, os crentes, aqueles que são espirituais, julgam tudo. Eles são capazes de dizer o que é certo e o que é errado. Os ímpios não podem julgar a igreja, porque eles não sabem nada. Eles não sabem nada. Eles não conseguem entender nada. Deus é que sabe as coisas. Eles não sabem nada. A sabedoria deles, Paulo disse, é inútil. A sabedoria deles não serve para nada. Paulo diz, não tem nada que dizer para a igreja como é que a igreja tem que ser, não. Ah, mas se nós contratarmos alguém para fazer uma avaliação da nossa igreja e montar um plano estratégico de crescimento, só existe um método. Pregar o Evangelho. Só existe uma maneira de conversão. O Espírito Santo abrir a mente da pessoa que está ouvindo o Evangelho. Pronto. Pronto. O mundo não tem que ensinar nada para a igreja. O mundo não consegue ensinar nada para a igreja, Paulo diz, porque eles discernem as coisas de forma carnal. Nós conseguimos julgar tudo porque nós discernimos as coisas pela mente espiritual. Eles têm uma mente carnal, eles não podem julgar a igreja. Paulo vai usar isso. Mais tarde, quando os crentes estiverem colocando as suas causas na justiça, Paulo diz, olha que absurdo, nós vamos julgar o mundo e vocês estão levando as causas da igreja para o mundo julgar. Isso é absurdo. Eles não conseguem julgar a nós. Eles não conseguem julgar a nós. Sabe por quê? Verso 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir?
Paulo diz, quem entende a maneira de Deus fazer as coisas para ensinar a Deus? Os homens têm a arrogância de achar que devem ensinar a Deus como ele tem que fazer as coisas. Ah, não, porque por que Deus fez um vírus? Onde está Deus no meio dessa calamidade? Por que Deus não intervém e resolve esse problema de uma vez por todas? Os homens querem ensinar a Deus a ser Deus. Paulo diz, isso é absurdo porque eles não conhecem a mente de Deus e querem ensinar a Deus. E a igreja, o mundo tem razão, a gente tem que ouvi-los. Ah, olha só, é importante a gente ouvir esses especialistas. Paulo diz, que nada... Olha como é que Paulo termina o versículo 16. Nós temos a mente de Cristo. Quem sabe o que é melhor para a igreja? Os crentes. Quem sabe qual é a mensagem verdadeira? Os salvos. Quem sabe o que é verdade? Quem tem o Espírito Santo, porque ele, o Espírito Santo, sonda a mente de Deus, e ele que tem a mente de Deus vem para a nossa mente, e por meio da ação dele, nós discernimos qual é a vontade de Deus. Meu irmão, um crente cheio do Espírito Santo sabe mais do que cientistas. Estava ouvindo uma palestra ontem do Marcos Weber, ele falou uma coisa fantástica. Ele falando da maior mente científica que nós tivemos no século passado, do Brasil. Um homem que foi candidato por várias vezes e deveria ter ganhado o prêmio Nobel de Ciência, só não ganhou por uma questão política. Esse homem estava com um problema na perna, de circulação, uma trombose, e precisava amputar a perna. E uma senhora analfabeta chegou para ele e disse, eu creio que o Senhor pode sarar você. O Senhor deixa que eu ore? Ele fez, óbvio, ele era crente. Ele disse, eu posso orar, ore. E ela orou. No outro dia, a perna dele estava com circulação normal e ele não precisou fazer cirurgia. Uma vez ele estava reunido com todo mundo da ciência, um bando de cientistas, chamou a senhora analfabeta para perto dele e disse, olha, nós não sabemos nada. Ela sabe. Ela conversa com Deus. Notaram isso? Não é o tanto de Bíblia que você sabe. É o tanto do Espírito que fala contigo por meio da Bíblia. Conhecer Bíblia, ser expert em Bíblia, não faz de você um santo, porque Satanás conhece a Bíblia melhor que você. Mas o Espírito Santo em você, coloca a mente de Cristo em você por meio da Bíblia. Paulo diz, o mundo tem que ensinar os crentes a serem crentes. Porque os crentes têm a mente de Cristo. Eles é que podem discernir todas as coisas. Então, quando o mundo chega para dizer para a gente, muda essa mensagem, melhora esse negócio aí, não prega sobre esse assunto não, isso aqui não vai surtir efeito. Para a igreja crescer, você tem que fazer isso aqui. Ah, entra num vídeo, sabe no outro. Porque a igreja de Cristo sabe como faz as coisas. E como é o jeito que Deus disse para ela fazer. Só existe um jeito das pessoas serem salvas. Paulo diz, pregando Cristo crucificado, mensagem que estava oculta em Deus antes da fundação do mundo e foi anunciada a nós, na expectativa que o Espírito Santo, enquanto nós pregamos, possa abrir os olhos dessa pessoa para que ela possa entender, porque senão a gente vai continuar pregando e ela não vai entender nada. A gente prega porque não sabe quem o Espírito Santo vai tocar, que hora o Espírito Santo vai tocar, a gente continua pregando, na esperança de que em meio a uma pregação nossa, o Espírito Santo toque em alguém. É isso que a gente faz. Paulo diz, então a gente consegue discernir as coisas muito melhor que o mundo. No que diz respeito à salvação, a gente sabe fazer isso. Irmãos, isso é especial para nós, porque quando a gente olha uma mensagem como essa de Paulo, a gente fica pensando como os crentes hoje escutam especialistas e deixam de escutar a Bíblia. A gente acha que são os métodos que vão produzir a salvação. Métodos, chama para vir para frente, levantar a mão. O próprio Charles Finney reconheceu no final que aqueles para quem ele pregou que levantaram a mão, a grande maioria se desviou. Ficou quase ninguém. Não são os métodos. Paulo está dizendo isso. Não são as pessoas. Não são os pregadores. Não são os métodos. É a mensagem. Cristo crucificado. Escândalo para os judeus. Loucura para os gentios. Mas poder de Deus para a salvação. Porque essa mensagem estava escondida em Deus.
foi manifestada na história, foi revelada a nós, e Deus nos deu o seu Espírito para que nós entendêssemos, e quando nós proclamássemos, nós soubéssemos que nós conseguimos discernir as coisas melhor do que o mundo, porque o Espírito Santo nos dá a mente de Cristo, e ele dá isso a quem ouvir a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. É Cristo morto e ressuscitado. Essa mensagem não é Jesus te ama. O mundo não quer saber se Jesus ama ou não, porque eles ignoram a Jesus. Jesus está não é aí para Jesus. Jesus me ama? Legal. Se ele não gostasse de mim, também não faz diferença nenhuma. A nossa mensagem é: Cristo precisou morrer para que você não fosse para o inferno. Renda-se a Cristo para não ter esse destino no final. Porque quem se render a Cristo e crer nele vai ser salvo por ele. Ponto. Ah, mas essa mensagem é muito pura, essa mensagem é muito ruim, essa mensagem não funciona, Paulo. É essa a mensagem. É esse o método e é assim que Deus faz. Você pode achar que é muito sábio e querer ensinar a Deus. Não, meu filho, você não consegue. Você não consegue discernir a complexidade do raciocínio dele. Mas, se o Espírito Santo habita em você, você tem a mente de Cristo e você consegue ver isso com muita clareza. Muita clareza. Nós não precisamos de pessoas. Nós precisamos pregar a Cristo. Pregar a Cristo. É isso que a gente precisa fazer. Pregar a Cristo. Ok? Se tiver alguma dúvida aí, joga lá no WhatsApp e a gente responde aqui, porque o chat não está funcionando. Não estou vendo ninguém falando nada, então eu acho que o chat não funciona para mim, porque eu não tenho tantos inscritos assim. Meu menino perguntou: pai, o senhor vai fazer vídeos no YouTube? Quantos vídeos o senhor tem? Digo: nenhum, meu filho. Nunca postei nenhum vídeo lá. Por algum motivo, o YouTube abriu para eu poder fazer uma live hoje. Então, se o YouTube abriu para fazer uma live, tá resolvido. Eu estou dando graças a Deus. Mas, se tiver alguma dúvida, joga lá no WhatsApp agora, da igreja, a gente pode responder essa pergunta logo agora. Se não tem, a gente fica por aqui mesmo. Se Deus quiser, se tudo der certo, vai continuar essa quarentena ainda por alguns dias, principalmente no nosso estado, mesmo que o presidente tenha anunciado que os templos podem se organizar, que os templos podem funcionar, assim por diante. O nosso estado ainda mantém ainda uma espécie de quarentena, e nós vamos continuar ainda nessa quarentena, pelo menos ainda esse final de semana agora. Eu achei que eu tinha ligado o microfone. Mas espero que vocês tenham ouvido o que eu disse. Mas domingo a gente vai fazer como nós fizemos domingo passado, transmissão ainda pela manhã e à noite, pelo YouTube do mesmo jeito. Então, domingo a gente mantém, e aí talvez na outra semana a gente já consiga fazer o culto na igreja com Santa Ceia, se Deus assim nos permitir. Domingo agora, dia 29, a gente ainda vai ser aqui ainda pelo YouTube. Quem sabe, se Deus assim permitir, no domingo 5, a gente já consiga estar reunido na igreja para poder termos a nossa Santa Ceia, se assim Deus nos permitir. Se você tem idade de risco, se já está na melhor idade, não saia. Fique em casa, fique quietinho na sua aí, porque para meninos esse vírus não faz tanto efeito, para quem é jovem esse vírus não faz tanto efeito, mas para as pessoas que estão na zona de risco, quem tem doenças como eu, por exemplo, que tem problemas de asma, estão numa zona de risco, não sai de casa não. Não sai de casa não, porque você corre risco grande de pegar e você pode ter sérias dificuldades. Os mais novos vão ter um pouco mais de cuidado. Ok, pegar esse negócio é complicado. Se pegar, vai ter que entrar em isolamento, dá-se um jeito de fazer esse isolamento. A maioria tem como se fosse um resfriado mesmo, tem um pouco de falta de ar por um dia, uma noite, mas não é nada muito grave. No mais é higiene, lavar as mãos com muita frequência, não ficar batendo a barba. Já mandaram tirar a barba, tiro nada, eu fico em quarentena, mas não tiro a barba. Mas quem precisa trabalhar e pode fazer isso, corram. A gente está trabalhando aqui, a gente volta essa semana às aulas.
do seminário em sistema EAD. Então, a gente está organizando tudo. Se Deus quiser, a gente vai começar as aulas terça-feira de novo, pela internet. Já fizemos um monte de testes, passamos a semana toda trabalhando nisso. Se Deus quiser, terça-feira a gente volta. E, por enquanto, a gente vai se virando aqui com nossas transmissões. Ok? Meus irmãos, vamos orar? Para a gente encerrar? Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor não deixa que sua igreja fique distante. O Senhor nos dá o privilégio de podermos estudar juntos a palavra do Senhor. Muito obrigado por este momento. Senhor, dá-nos graça de podermos ser instruídos por Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nos conduz em segurança, Senhor. Nos livra de todo o mal, do mal que está em nosso coração. Nos livra também dessas enfermidades. Nos protege disso, meu Pai. No nome de Jesus Cristo, é que nós rogamos essas bênçãos. Amém. Bem, irmãos, daqui a pouco eu disponibilizo esse material lá no nosso grupo do WhatsApp. Vai ficar gravado. Ok? Graças, paz. Deus abençoe. Saudade de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.